Intencionalidade inconsciente. Você já ouviu falar dessa expressão? Sabe o que ela significa? Intencionalidade inconsciente é uma das interpretações daquilo que a gente conhece como ciúmes. Isso mesmo. Intencionalidade inconsciente é quando um dos parceiros ele consegue perceber de forma inconsciente, ou seja, para outra pessoa é inconsciente, mas para quem está percebendo não é inconsciente. Então ele capta a intenção do outro sem nem o outro perceber que tem aquela intenção. Sabe quando a sua esposa porventura tem alguma amizade que você fica com o pé atrás? Para ela é só amizade, mas para você fala, opa, tem alguma coisa aí. Não que ela tenha a intenção de querer alguma coisa, mas de alguma forma ele capta nas entrelinhas desse processo relacional e aí porventura ele pode acreditar que há alguma coisa solta que pode acabar gerando uma relação, alguma coisa ali de interesse por alguma das partes. A mesma coisa acontece em relação à esposa e ao esposo. Amizades, compromissos, algumas posturas que o outro acaba tendo e que a esposa percebe, mas que para o marido está tudo bem, está tudo no controle, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Só que a esposa, por causa da sensibilidade, ela capta de uma forma, as entrelinhas, o que está na intencionalidade inconsciente, ou seja, o outro nem percebe que tem essa intenção, mas a esposa percebe que há algum risco nesse processo. Além disso, também tem o fato de que o ciumento ele não está percebendo somente a intencionalidade inconsciente do parceiro. Ele também está percebendo, muitas vezes, a intencionalidade inconsciente daquele que está se aproximando do seu cônjuge. Você já viu aquelas pessoas que quando se aproxima do seu marido, você fala, coisa boa não é. Sabe, é como se você de alguma forma percebesse, né, quem é essa pessoa, você de alguma forma percebe que a sexualidade dela está descontrolada, que os desejos delas não estão canalizados. Muitas vezes a gente só não consegue dar um nome a isso, mas a gente fala, tal pessoa me gera algum nível de insegurança, tal pessoa me gera algum nível de preocupação. Isso é do nada? Isso a gente capta do nada? É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que julgar as pessoas. Eu só estou dizendo que se nós temos essa percepção, a gente precisa vigiar. A gente precisa tomar cuidado. A gente sabe que esse mundo jaz no maligno. E muitas vezes as pessoas, sem perceber, elas dão lugares para que o inimigo as use como instrumento de destruição de casamento. A principal estratégia de Satanás é destruir a imagem e semelhança de Deus na terra. E o que ele puder fazer para que os casamentos se distanciem e chegue até uma ruptura, ele vai tentar fazer. Então, quando seu esposo ou a sua esposa disser cuidado com essa amizade, cuidado com essa pessoa, isso não é uma coisa simplesmente da cabeça dela. Ela está percebendo alguma coisa, ele está percebendo alguma coisa que você não está percebendo. E se tem alguém que você tem que ouvir é o seu esposo. Se tem alguém que você tem que ouvir é a sua esposa. Eu entendo que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. É natural que a figura masculina admire a figura feminina e vice-versa. Mas uma vez que a gente casa, o desejo precisa estar canalizado para uma pessoa só. É nesse sentido que a gente constrói uma dinâmica de segurança no casamento, onde o meu parceiro ou minha parceira até pode ser desejado por uma outra pessoa, mas eu tenho convicção de que o desejo dele está canalizado para mim. Então isso não necessariamente me colocará numa relação de insegurança. Agora, se o seu marido, a sua esposa, eles têm todo um comportamento de segurança, mas na verdade é você que anda inseguro, então é hora de você olhar para a sua identidade, você olhar para uma autoestima baixa, você olhar para alguma coisa que está nutrindo esse senso de insegurança e cuidar disso. Por que isso acontece? Isso depende muito de como foi o processo histórico de cada um. Existem pessoas que viveram experiências na vida onde de alguma forma elas tiveram que ficar em estado de alerta, tiveram que ficar prestando atenção nos problemas, ou porque de repente viveram ambientes de muita insegurança, principalmente em relação às suas figuras de cuidado.
seja em relação à figura masculina, em relação ao pai, seja em relação à figura feminina, em relação à mãe. De alguma forma, ela absorveu a ideia de que ou o homem não é confiável, ou de que a mulher não é confiável, enfim, ou qualquer outro tipo de situações que fazem com que ela se sinta desprotegida, insegura e que ela precisa de alguma forma ficar fazendo manutenção para que porventura não seja rejeitado, não seja abandonado, para que ela não acabe não revivendo dores que porventura já viveu lá no passado. A ideia é como lidar com isso. Porque muitas vezes o casal tenta ir para o diálogo no sentido de um mostrar para o outro o que está acontecendo, mas normalmente quem está envolvido naquela situação não percebe a situação, não percebe o problema. E aí se o outro tenta falar, parece que é coisa da cabeça. Ah, você é ciumento, você está enxergando coisa onde não enxerga. Aí dá uma sensação de que a pessoa que está ficando louca, de que ela está realmente percebendo coisas que não existem. Mas sinceramente, quando há algum ciumento e quando a pessoa de alguma forma começa a ter desconfiança de alguma coisa, há algum motivo tem. Não motivo no sentido de que a pessoa realmente está fazendo. É que ela está percebendo a intenção do outro sem o outro saber que tem a intenção. E ele não sabe nomear isso e ela não sabe nomear isso. Por isso fica esse sentimento de desconforto. Então, o que fazer? Os dois precisam olhar para o processo identitário. Principalmente o ciumento aqui, porque ele está mais consciente do processo. Qual que é a ideia? Se eu estou organizado no meu processo identitário, eu sei quem eu sou, eu sei como eu funciono, eu sei quais são os meus valores, eu não vou tentar por força exercer nenhum tipo de controle, de rigidez, porque isso pode acabar gerando os comportamentos neuróticos, de averiguação de celular, de averiguação, sabe, de rotina, de trabalho, ficar tentando saber o que estava fazendo, como estava fazendo. Primeiro é você saber quem você é, como você funciona, estar organizado nos seus valores. Por quê? Não é que você vai deixar de cobrar, você até vai conversar, mas você não vai conversar de uma forma onde já acusando o outro de algo errado, já apontando o dedo, ou em comportamentos de quem está tentando exercer controle. Porque esse é o tipo de comportamento que afasta mais o parceiro, que afasta mais a parceira. E aí, sem perceber, o ciumento promove justamente aquilo que lhe gera desconforto. Ele afasta mais ainda o seu parceiro ou a sua parceira. Por isso ele precisa estar organizado na sua identidade, para que na hora que ele for falar, na hora que ele for conversar, ele vá de forma comedida, ele vá de uma forma onde ele sabe o que está sentindo, ele consegue apontar os problemas sem necessariamente acusar. É óbvio, né, que a gente não sabe se está acontecendo alguma coisa por trás. Eu estou falando aqui apenas desse movimento da intencionalidade inconsciente, porque eu sei que tem pessoas que muitas vezes fazem coisas erradas, acabam dando sinais que estão fazendo coisas erradas, enfim, se o outro procurar, vai achar. Eu não estou falando desse caso, dessa situação que já é, enfim, um nível de descontrole, um nível de entrega, um nível de traição. Eu não estou chegando nesse mérito, estou falando da coisa no começo, apenas nesse nível de percepção. Da mesma forma que você tem que olhar para a sua identidade, o outro também precisa olhar para a sua identidade. Por que, Leandro? Porque muitas vezes o outro, ainda num processo de maturação, acaba não transmitindo confiança. Acaba gerando algum nível de desconfiança, seja pelo comportamento, seja por algum nível de amizade. E nesse sentido é como se ele tivesse transmitindo mensagens inconscientes de que está carente, de que está disponível, enfim. O desejo não está canalizado, o desejo não está direcionado. E o ciumento percebe isso. Ele percebe quando ele não é prioridade. Ele percebe quando o desejo não está canalizado para ele. Então os dois precisam fazer manutenção dessa relação para que não haja
brechas, para que não haja distanciamento, para que nenhuma das partes fique em estado de vulnerabilidade. A Bíblia nos ensina que a gente não tem que deixar a ira, o sol se pôr sobre a ira. Então, se nós temos situações e temos problemas, nós temos que resolver, nós temos que lidar com esses problemas. Eu entendo que existem algumas situações que muitas vezes nos fogem ao controle, mas a comunicação é sempre o melhor caminho. A comunicação de entender o que está acontecendo com o outro, o que o outro está sentindo, é sempre o melhor caminho. Mas é importante que o casal entenda que quando se casa, as relações mudam. Isso não quer dizer que eu não possa ter relações de amizade. Mas, quando a gente casa, a gente representa o nosso cônjuge em tudo aquilo que a gente faz. Então, se eu vou, porventura, ter um contato, uma comunicação, uma proximidade maior com meus colegas de trabalho, por exemplo, com amizades, em tudo que eu fizer, a minha esposa tem que estar representada nos meus comportamentos. A mesma coisa para a esposa, em tudo que ela fizer, o esposo tem que estar representado em seus comportamentos. Nós somos uma só carne. Então, se eu permito algum nível de brincadeira, algum nível de intimidade, só porque o meu parceiro não está presente, só porque minha esposa não está presente, isso mostra algum nível de fragilidade a nível de caráter. Você está dando brechas para que coisas aconteçam. Ah, mas eu não quero nada, eu não vou fazer nada. Então, você está dizendo por você, mas você não pode controlar o que o outro sente. Porventura, seja por uma forma simpática de se comunicar, seja por você, muitas vezes, estar muito próximo dessa pessoa, e a pessoa está vivendo algum tipo de conflito relacional, ela pode encontrar no seu aconchego e na sua atenção um acolhimento que pode fazer com que os sentimentos eles se confundam. E daí, para que alguma coisa dê errado, não precisa muito, gente. É muito fácil, tá bom? Então, parceiro, parceira, quando o seu parceiro chegar para você e falar que ele tá com ciúmes, não fale que é uma coisa da cabeça dele. Alguma coisa ele está percebendo. Talvez nem você esteja percebendo, mas ele está percebendo alguma coisa. Pare para ouvir, porque ele está captando uma intenção sem que você não saiba que tem essa intenção. E você que porventura está sentindo esses ciúmes, cuidado para não exercer controle, cuidado para não gerar justamente aquilo que te incomoda, que é afastar o outro, tá bom? Se organize na sua identidade, nos seus valores, sabe? Se aproprie de quem você é. E quando for conversar, converse no sentido de entender se há dissensões, se há brechas, se vocês estão distantes afetivamente, e se porventura isso não pode deixar vocês em estado de vulnerabilidade, do que simplesmente ficar somente apontando. Ah, é aquela amiga, ah, aquele amigo, aquele colega, ah, aquele irmão ou aquela irmã. Tá bom? E se vocês porventura tiverem qualquer dificuldade no sentido de não se apropriarem da sua identidade, tem aqui o meu curso chamado Identidade ao Máximo. Se você quiser saber mais, está aqui no link na descrição desse vídeo, onde você pode buscar mais informações e entender como você pode se fortalecer na sua potencialidade, entender os seus processos históricos que porventura geraram inseguranças, medos, traumas, aprender a lidar com as suas emoções, com a personalidade, ter clareza sobre sexualidade, sobre missão, propósito, tudo isso faz parte da formação, tá bom? Se você quiser saber mais, clique aqui no link e você vai ter mais informações sobre isso, tá bom? Não deixe de dar o seu like aqui nesse vídeo, não deixe de compartilhar com o seu esposo ou com a sua esposa. E se porventura você está vivendo alguma experiência onde vocês estão se sentindo enciumados com alguma coisa que está acontecendo no casamento, conversem, entrem no diálogo, tá bom? Orem a Deus para que toda consciência que porventura estiver com algum nível de alteração, algum dos parceiros que porventura estejam imersos na velha natureza, na carnalidade e que porventura não esteja percebendo, não será por força que você vai resolver isso, tá bom? O único que tem a capacidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo
é o Espírito Santo. Então use as armas certas, use os recursos certos, mas acima de tudo, esteja com clareza de quem você é. E aí vá para um diálogo e com certeza vocês vão sanar essas entrelinhas no casamento, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!